vamos ler Atos no capítulo 2, versículos 46 e 47. Nós vamos continuar o estudo que começamos há 2 semanas atrás. Estudamos nas últimas 2 semanas o livro do Mark Dever, As 9 Marcas de uma Igreja Saudável. Nós entramos na 6ª marca na semana passada, mas nós não terminamos. Ele é um assunto longo, não é? A marca de número 6 é o interesse bíblico por discipulado e crescimento. Então, são basicamente 2 assuntos em um. Então, nós começamos semana passada, vamos continuar desse tema hoje. Qualquer irmão que quiser pode ler, Atos 2, versículos 46 e 47. Amém. Então, poucas passagens no Novo Testamento parecem se referir à igreja de forma universal ou de forma genérica. A maioria das vezes que nós encontramos e nós lemos a palavra igreja no Novo Testamento, está falando da igreja local, de um corpo específico de membros. Ainda que esse texto que nós tenhamos acabado de ler não tenha a palavra igreja propriamente, nós não lemos a palavra igreja, mas eu fiz questão de ler esse texto porque ele é uma boa referência de uma igreja saudável, né? A igreja estava nascendo ali em Atos, é uma boa referência de como os membros do corpo devem se relacionar tanto com Deus como entre si. Então, a maioria das referências à igreja no Novo Testamento está falando de membros ativos, de pessoas ativas e afetuosas, pessoas que são comprometidas com Cristo e umas com as outras, como nós lemos ali, né? Você pode perceber que as pessoas comiam junto, partiam pão de casa em casa, comiam não apenas comiam juntos, como comiam com alegria, elas tinham prazer na companhia umas das outras, louvavam a Deus e Deus ia acrescentando dia após dia aqueles que se haviam de salvar. Importante essa consideração também, porque nós vimos que uma das marcas de uma igreja saudável é a consideração correta a respeito da conversão. Então Deus acrescentava à igreja aqueles que eram regenerados, aqueles que se haviam de salvar. Então nós temos que ter critérios, sermos criteriosos na admissão de pessoas, saber quais são as pessoas que comungam conosco, porque pessoas não convertidas de fato, pessoas que às vezes estão emocionadas ou apaixonadas com alguns aspectos do evangelho e se unem a nós, essas pessoas podem fazer mal à saúde do corpo de Cristo. Então, o Dr. Mark Dever diz o seguinte: unir-se a uma igreja ajudará a combater nosso individualismo e a compreender a natureza corporativa do evangelho. O que ele está querendo dizer? Que nós precisamos desistir de tentar viver a vida cristã de forma solitária. Nós temos que entender a intenção de Deus na coletividade. E, especificamente sobre esse tema, no interesse bíblico por discipulado e crescimento, lembrar que a vida cristã não é apenas sobre nós e sobre aqueles que nós queremos alcançar com o evangelho. Nós já falamos sobre a conversão, agora nós estamos falando de discipulado, ou seja, do tratamento correto que deve ser dispensado àqueles que já foram admitidos na igreja. Então, como essas pessoas vão crescer? Como se dará o discipulado? Como nós devemos nos dedicar ao discipulado? Então, é muito comum nós nos dedicarmos tanto na conversão quanto no discipulado das pessoas que nós amamos. Por exemplo, eu tenho um grande interesse no discipulado e no crescimento do Pedro. Eu tenho um grande interesse. Talvez você ore muito e dedique muito tempo tentando apresentar o evangelho, as verdades do evangelho para as pessoas que você ama. Só que Deus não espera de você uma dedicação para apresentar e discipular o evangelho apenas para as pessoas a quem você tem interesse que sejam salvas e que cresçam. Deus espera de todos nós que nós estejamos comprometidos em ajudar, fazer discípulos a todas aquelas pessoas que o Senhor acrescentou na igreja. Mesmo que sejam distantes de nós. Mesmo que sejam pessoas que nós não temos nenhum tipo de vínculo, ou até mesmo que nós sejamos muito diferentes delas. Deus tem interesse que todos nós estejamos comprometidos uns com os outros, independente da quantidade de vínculo pessoal que nós temos fora daqui. E, inclusive, nós lemos aqui em Atos, os vínculos pessoais devem ser estreitados, como era bem claro que eram próximos aqueles irmãos aqui em Atos 2. Então, membros de igreja que não se envolvem, eles confundem tanto os cristãos como os não cristãos.
É, há pessoas que entendem o seguinte: olha, existem membros de igreja ativos e membros de igreja que são inativos. Quando, na verdade, só existem membros de igreja. E todos devem ser ativos. Aqueles que são inativos, eles dizem que são membros da igreja, mas eles não agem como membros da igreja. Não existem dois tipos de membros, uns que são muito ativos, outros que são pouco ativos. Ou nós somos membros da igreja, porque como nós já vimos lá nas primeiras aulas, ser membro não é ter uma carteirinha da IRP ou de qualquer igreja, não é ter direito a voto ou coisas do tipo. Então, ou nós somos ativos e somos membros, ou nós não somos membros, porque não há membros inativos. Por isso que eu fiz questão de ler esse texto e perseverando unânimes todos os dias. Não era de vez em quando, não era quando queriam, não era quando estavam de bem com a vida, não era quando eles achavam que deviam. Perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Alguém pode ler Hebreus no capítulo 10? Versículo 24 e 25. Vamos ver isso na Bíblia? Amém. Não deixando de congregar, como é o costume de alguns. Qual é o contrário de deixar de congregar? Na nossa cabeça, automaticamente, o contrário de deixar de congregar é o quê? É vir para a igreja, não é? É estar aqui, todo domingo, se possível, às vezes às quintas, às vezes menos do que uma vez por semana, estou atarefado, eu estou presente. Mas é interessante a perspectiva bíblica daquilo que Deus proíbe e daquilo que ele exige. Por exemplo, quando a Bíblia vai falar do furto, aquele que furtava não furte mais. Antes, o quê? Trabalhe. E olha, que faça boas coisas com as suas mãos para que tenha como ajudar aquele que precisa. Então não é só deixar de furtar que é o cumprimento do mandamento. Eu deixo de furtar e eu ainda tenho que fazer algo positivo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Então qual é o contrário de deixar de congregar? É só vir à igreja? Não. Olha o que diz o versículo 25. Antes admoestando-nos uns aos outros. Qual é a intenção? Versículo 24 responde. Qual é a intenção? Nos estimularmos no amor e as boas obras. Então, qual é o contrário de não deixar de congregar? É nós admoestarmos uns aos outros. É claro que você tem que estar presente, porque você não tem como admoestar e ajudar no crescimento e no discipulado do corpo se você não estiver presente. Mas não basta estar na igreja. Estar na igreja não faz você cumprir o mandamento de não deixar de congregar. É como se alguém, deixando de furtar, aquele que tinha como profissão, digamos assim, ser ladrão, ele deixa de ser ladrão, mas ele não trabalha. Ele está cumprindo integralmente o mandamento? Integralmente? Ele está procurando emprego. Não é esse o caso, né? Aquela pessoa que abandonou, mas ela não quer trabalhar. Ela não gosta de trabalhar. Essa pessoa está cumprindo o mandamento? Não, apenas parcialmente. Ela está deixando de cometer um pecado proibido, mas não aquilo que a lei exige dela. O dever exigido ela não cumpre. Então, aquele que vem à igreja, está de corpo presente, mas é inativo, um membro inativo, nós já vimos que isso não existe, ele não está cumprindo integralmente o mandamento de congregar. Aquele que cumpre o mandamento de congregar é o que está presente no corpo e aquele que admoesta um ao outro. E aquele que faz isso com que intenção? Estimular o amor e as boas obras. Amém? Nós devemos nos lembrar, irmãos, que raramente amar é algo espontâneo. Normalmente, amar demanda planejamento. Normalmente, amar demanda compromisso e dedicação. Em que consiste o amor de Cristo? Em que ele, antes da fundação do mundo, planejou entregar a sua vida. No tempo oportuno, ele veio como homem. Ele esperou a sua humanidade amadurecer por 30 anos. Ele cumpriu 3 anos de ministério e então ele, mantendo o seu compromisso que tinha desde a eternidade, demonstra o seu amor.
Não é algo espontâneo que de repente ele decidiu morrer por nós. Não é o que acontece. Isso não é amor. Amor demanda planejamento. Amor demanda dedicação, compromisso. O que isso significa? Que às vezes eu não vou querer fazer determinada coisa, mas eu me comprometi com aquilo. Isso é ser igreja. Eu me comprometi com determinada coisa. Então, por amor, eu me planejo, entrego o máximo das minhas capacidades para cumprir o meu compromisso. E assim eu amo. Faz sentido para você? Amém? Então, veja que com relação a crescimento e discipulado, você vai ter que se planejar em ter tempo para dedicar às pessoas que estão chegando à igreja e precisam talvez da sua orientação, talvez de um telefonema, talvez tomar um café com você, almoçar, para que ela possa desabafar, tanto com questões do dia a dia, da sua vida, como com relação às questões da doutrina. Você vai precisar dedicar um pouco de dinheiro para aqueles irmãos que estão precisando. Se planejar o seu orçamento para poder separar determinada quantia para ofertar, como nós fazemos, por exemplo, com os missionários na igreja. Então, se você deseja ser parte do corpo e amar o corpo, você vai precisar se planejar. Não pense que de repente, chegando no domingo, afoitamente, o amor brotará e florescerá. Isso não vai acontecer. Nós temos que nos planejar para viver em amor. E Mark Denver faz uma pergunta importante, porque talvez em determinado ponto alguém vai dizer assim: mas será que é importante e é necessário crescer? Crescimento é algo importante? Será que eu não posso nascer na fé e ser um bebê espiritual a vida inteira? Meu pai, eu ouvia ele dizer quando eu era criança assim: ó, eu quero é ser salvo. Arminiano é difícil, né? Eu quero é ser salvo, nem que seja para engraxar asa de anjo. Ele falava assim. Nem que seja para engraxar asa de anjo no céu, o negócio é entrar. Depois que entrou, tá tudo bem. Né? E o que ele, obviamente, que ele estava querendo dizer, não era que ele era contra o crescimento, mas que se fosse possível não crescer desde que ele entrasse, estava, entendeu? Estava fechado o acordo. Nós temos que saber que o crescimento é importante e foi ordenado por Deus. Por que o crescimento é importante? Porque quando membros crescem à imagem e estatura de Cristo, Deus é glorificado. E Deus deseja ser glorificado com o nosso crescimento. Alguém pode ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 12? 1 Pedro 2, 12. Amém. Olha como é que Pedro aqui está ecoando um ensinamento de Jesus, que eu vou ler aqui em Mateus 5,16. Vê se não é parecido com o que Jesus havia ensinado para os seus discípulos. Diz assim, ó: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então, em determinado momento aqui, pode parecer fácil, inclusive, cair na tentação da auto-admiração, né? Da autoglorificação. Porque olha o que ele diz. Olha o que Jesus acabou de dizer. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Se parar por aqui, talvez a gente até corresse o risco da autoglorificação, não é? Para que nossa luz resplandeça e os homens vejam as nossas boas obras. Olha como é legal eu crescer. Eu vou crescer, eu vou praticar boas obras, então eu posso até me orgulhar disso, mas aí Jesus não deixa a frase sem ponta, e ele termina dizendo: para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, Deus é glorificado quando nós crescemos. Algumas pessoas podem pensar que crescimento é algo que é específico para alguns crentes mais zelosos. Deus escolheu alguns crentes mais piedosos para crescer, talvez os pastores, talvez os pregadores, talvez esses irmãos de fato estejam destinados a crescer. Só que Deus espera isso de todos nós. Crescimento, ele é um sinal de vida. É um sinal de que, como cristão, você pode e está indo para o caminho certo. Como nós sabemos que uma árvore está viva? Uma árvore frutífera, por exemplo. Quando ela, no tempo correto, ela dá frutos.
Agora, quando uma árvore, ainda que ela tenha a aparência de frutífera, ela não dá frutos, ela se torna inútil. Então Deus espera ser glorificado pelo nosso crescimento. Efésios 4, no versículo 15. Eu mesmo vou ler esse. Diz assim, ó. Olha o que Paulo disse aos Efésios. Antes, seguindo a verdade e amor, olha aqui, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Falando a respeito da igreja, olha o que Paulo diz. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Então, como é que nós crescemos? Seguindo a verdade em amor. Se nós seguimos a verdade em amor, nós crescemos. Então, se eu não cresço, é porque eu não estou seguindo a verdade em amor. Então, é aquilo que nós falamos de causa e consequência das boas obras. Não há ninguém que esteja seguindo a verdade em amor que não dê frutos, que não cresça. Não há. Então, se eu olho para a minha vida e não vejo frutos de boas obras, é porque eu não estou seguindo a verdade em amor. Então, Cristo espera. E esse é o único sinal visível, o único sinal observável de crescimento. É uma vida de santidade crescente e amor uns pelos outros. Indo para a marca de número 7, a Mark Denver diz que é uma liderança eclesiástica bíblica. E para isso eu vou ler Mateus 18. Então a sétima marca é uma liderança eclesiástica bíblica. Capítulo 18, versículo 15 ao 17. Diz assim, ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o, entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o a quem? O que está escrito aí? Dize-o a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentio e publicano. Então, a quem uma pessoa deve recorrer nessas situações? Qual é o tribunal que tem a palavra final nessas situações? É um bispo? É um papa? É determinado concílio? Quem Jesus disse que tem a palavra final é a igreja. Então, uma liderança eclesiástica bíblica, numa igreja saudável, necessariamente nós temos que falar da pluralidade que há entre nós. E por que quando nós falamos de liderança eclesiástica bíblica numa igreja saudável, nós falamos de pluralidade? Pela mesma razão que nós falamos de pluralidade quando falamos dos pastores, dos presbíteros na igreja. Por quê? Por causa da nossa natureza decaída. Sabe aquela tua boa intenção? A gente é cheio de boa intenção, não é? Sabe aquela tua boa intenção? Ela está afetada pelo pecado. Parece boa intenção, talvez até seja boa intenção. Ela está danificada. Ela está corroída, ela tem traças. Na tua mente faz todo sentido. Para você está claro, está óbvio que aquilo é o melhor para você, para a igreja, para o corpo. A sua boa intenção está corrompida pelo pecado. A de todos nós está. E isso, irmãos, deve gerar um profundo temor no nosso coração. Porque Cristo delegou à igreja o tomar decisões em seu nome. Aquilo que 2 ligarem na terra será ligado nos céus. Cristo nos deu essa responsabilidade. Nós podemos nos lembrar que nesse mesmo Sermão do Monte, não o capítulo 18, né? Que nós lemos antes do capítulo 5. Nesse mesmo momento, Cristo disse que com a medida que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então, se Cristo deu à igreja a autoridade de julgar, lembre-se das suas responsabilidades. Porque ao tomar decisões, ao fazer escolhas, ao fazer julgamentos, você será julgado com aquela mesma medida com que você julgou. Então, isso tira do líder, do pastor, exclusivamente a responsabilidade e mostra que é a responsabilidade é de todos nós. Porque uma das complexidades de pegar a igreja do Novo Testamento e aplicar aos nossos dias é a presença dos apóstolos naquela igreja. É difícil aplicar a literalidade do que nós vemos no Novo Testamento, porque lá tinham os apóstolos. Então, os apóstolos podiam chamar para si a responsabilidade de conduzir a igreja.
Mas será que os pastores de hoje, os líderes de hoje, podem se assemelhar ou chamar para si essa responsabilidade como tinham os apóstolos? Se nós considerarmos que os apóstolos tinham as informações com eles e eles deviam guiar de si mesmos a igreja, se nós aplicarmos isso aos líderes de hoje, nós vamos estar dando uma autoridade para os pastores e líderes que eles não merecem ter. Por quê? Porque nós sabemos que os apóstolos receberam e eram dons extraordinários. Esse foi um método que Deus quis estabelecer e deu crescimento à sua igreja naqueles dias, dando dons extraordinários a alguns homens. Mas hoje esses dons cessaram. Então todos nós temos essa responsabilidade como corpo. Então uma liderança eclesiástica bíblica, e abrindo um parêntese aqui, porque nós somos presbiterianos, mas nós muitas vezes, devido principalmente ao Túlio, né, o nosso pastor, e a forma como a igreja foi conduzida durante todo esse tempo, muitas vezes nós até nos confundimos com um método congregacional de governo. Não sei se vocês já perceberam, vocês sabem a diferença. Porque, por exemplo, aqui na igreja, quando nós escolhemos, por exemplo, o horário de culto, que horas vai ser o culto? Nosso pastor, humildemente, né, com os irmãos mais velhos, colocam lá em votação, olha, um quer 6, outro quer 5, outro quer 7. Não sei se vocês sabem, mas ele não precisava colocar isso em votação, não é? Nós não somos congregacionais, nós somos presbiterianos. Qual é a diferença? É que nós elegemos, e ambos os governos podem ser bíblicos, e, enfim, não é o ponto. Não vou criticar os congregacionais de forma nenhuma, pelo contrário. Mas, por exemplo, se o presbítero ou os presbíteros quiserem pintar a igreja de amarelo, de azul ou de laranja, não é algo que necessariamente, estatutariamente falando, pelo nosso governo, deveria passar pelos membros. Mas nós, e graças a Deus que é assim e dá certo, né? E as coisas funcionam, nós sempre damos as opiniões e decidimos. Então você vê que as escolhas, tirando as questões da doutrina propriamente dita, as coisas estão muito dissolvidas entre nós. Todos nós, por isso então, devemos assumir o quê? As nossas responsabilidades. Não é só dizer, não é só tomar a decisão e governar e achar que está, por isso, colocando sobre as costas de outras pessoas essa responsabilidade. Todos nós temos as mesmas. Porém, também é verdade que Deus não permite que a igreja funcione todo o tempo apenas como uma comissão conjunta. Às vezes, e em determinadas circunstâncias, em determinados aspectos da vida da igreja, Deus também nos assemelha a um corpo. Ou seja, nós somos membros diferentes do mesmo corpo. E cada membro no corpo, essa analogia é muito simples de nós olharmos para nós mesmos e identificarmos, né? Cada membro do corpo tem determinada função. Paulo falando isso aos Coríntios, por exemplo, ele diz, olha, ninguém é mais importante do que ninguém. Mas também não significa que a boca pode ser orelha e a orelha pode ser boca. Cada um tem uma função. Então Deus nem sempre trabalha na igreja e faz a igreja funcionar como uma comissão conjunta. Muitas vezes nós precisamos crer que Deus nos dará pessoas dotadas para ministrar como líderes na igreja. Mark Dever diz uma frase que é interessante. Não há igreja saudável quando a igreja tem líderes indignos de confiança. Mas também não há igreja saudável quando os membros não são capazes de confiar. Você pode ter percebido isso muitas vezes, quem é crente cascudo, né? De muito tempo, você já pode ter percebido isso. Durante o tempo, ter visto escândalos na igreja por líderes que não eram confiáveis, homens que eram ladrões, eram roubadores, só queriam saber de ganância e de enriquecer, ou cometeram imoralidades terríveis, não estavam preocupados com o corpo e com Cristo. Mas também você já deve ter visto de casos em que pastores foram colocados para fora da igreja, homens santos. Na história nós temos vários. Não sei se você sabe, por exemplo, Arthur Pink, ainda que a personalidade dele seja descrita como uma personalidade difícil, né? Se você ler a história dele, a biografia. Mas não sei se você sabe, Arthur Pink, que nós valorizamos tanto os seus escritos e tudo mais, ele era meio que um incompreendido. Pulou de igreja em igreja há muito tempo. No final, ele terminou a vida dele escrevendo numa casa
ele, a esposa, enfim, no fim da vida, meio que como um aposentado, digamos assim, né? Recebeu uma determinada quantia de dinheiro e ele fez muitos escritos ali, ele era meio que um incompreendido. Então você vai ver que essa frase do Mark Denver ela é muito pontual. Não existe igreja saudável quando a igreja tem líderes indignos de confiança, mas também não existe igreja saudável quando os membros não são capazes de confiar. Então, em Efésios 4, Paulo fala dos líderes da igreja como dons que Deus deu à igreja. E o objetivo dos dons espirituais, o mesmo Paulo fala lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, que o objetivo dos dons é a edificação da igreja e não a edificação pessoal. Então, primeiro nós falamos da pluralidade das responsabilidades da liderança. Agora nós estamos individualizando e falando dos líderes propriamente, aqueles que Deus levantou e deu como dons à igreja. Esses homens têm de ter uma característica muito importante. Se nós levarmos em consideração que eles são dons que Deus deu à igreja, e os dons são dados para a edificação do corpo e não para a edificação pessoal, então uma característica muito importante de uma liderança bíblica é saber que ele nasceu para servir, não para ser servido. Nosso Cristo, quando veio à Terra, veio de forma muito humilde. Ele poderia ter nascido num grande palácio, mas ele escolheu nascer numa manjedoura, num lugar pobre, numa localidade mal vista, tá? Num lugar pequeno, humilde, passar por muitas privações. Ele mesmo deu exemplos de humildade para nós. Ele disse: eu não vim para ser servido, o Filho do Homem veio para servir. Ele lavou os pés dos seus discípulos, dando uma lição de humildade. Então nós temos que lembrar, naquele primeiro conceito de pluralidade da liderança, que todos nós estamos aqui para servir, todos nós. Você não veio aqui para ser servido. Se você procurou uma igreja para ser servido, você está com a motivação equivocada. Você está aqui para servir. Da mesma maneira, o líder está aqui para servir. E nesse serviço mútuo, nós nos edificamos. Cada um com os dons que Deus deu. Amém. Nós estamos aqui para servir. Hebreus 13:17. Alguém pode ler? Amém. Então, numa igreja saudável, antes disso, você pode considerar esse texto, né? Para que eles possam, para que os nossos pastores possam olhar para nós e ter alegria e não gemerem quando se lembrarem de nós. Então, qual é a atitude dos pastores e dos nossos irmãos quando se lembram de nós? Será que é de alegria? De falar, o meu irmão, que bênção, meu irmão. Meu irmão tá crescendo e está edificando o corpo. Ou, que ovelha difícil. Misericórdia, Jesus. Quanta dificuldade, quanto sofrimento. Parece que está sofrendo dores de parto pelo irmão. Faz parte, mas que nós possamos ser motivo de orgulho, um orgulho santo uns para os outros. E numa igreja saudável, por fim, os pastores são como um dom de Deus, um dom da fé, e nós devemos confiar, não propriamente no dom em si, naqueles que foram dados a nós, mas no Deus que nos deu o dom, no Deus que nos edifica, no Deus que nos deu esses líderes. Como eu tenho 10 minutos, 9 minutos, eu vou falar da marca de número 8, tá? Que é um entendimento bíblico sobre oração. Eu vou abreviar, como eu disse para o Patrick uns dias atrás. Obviamente que esse estudo não substitui a leitura do livro, né? É um resumo, assim, não teria nem como substituir, mesmo se fosse um livro menor, muito menos esse livro que é denso. Apesar disso, é de fácil leitura, é de fácil compreensão o livro. Convido os irmãos a ler. Então, eu vou fazer o resumo do resumo, para tentar fazer em 8 minutos. Primeiro, falando sobre o entendimento bíblico de oração, as pessoas pensam que
quando pensam em oração, pensam que é falar com Deus apenas, né? Quando elas abrem a boca e falam, e é claro que também é isso. Mas nós temos que lembrar que os nossos pensamentos podem ser levados a Deus. Nós oramos enquanto cantamos. Nós podemos ler um salmo, por exemplo, e esse ser uma oração. Romanos 8, por exemplo, diz que existem orações que são até difíceis de serem elaboradas com palavras, mas que Deus as recebe. E nós vamos ver isso daqui a pouco quando nós vamos ler o texto. Então, uma compreensão importante a respeito de oração, eu acredito que ninguém aqui pensa isso, mas é bom deixar claro que a oração não é uma energia misteriosa enquanto eu oro. Eu não tenho que ficar necessariamente arrepiado. É até bom quando nós oramos e sentimos a presença de Deus, assim, nas nossas emoções, no corpo físico. É maravilhoso. Talvez seja a melhor sensação que o homem pode sentir na Terra. Mas não é isso necessariamente, porque às vezes as nossas emoções nos traem, elas estão contaminadas pelo pecado. Mas também a oração não é um caixa eletrônico gospel, não é verdade? Tem gente que acredita que a oração, não é chegar lá, colocar a senha, faz o pedido e vai sair aquilo ali embrulhado para você da maneira com que você pediu. Então, nós podemos dizer biblicamente que Deus ouve a todas as orações, mas nós também podemos dizer biblicamente que Deus só ouve algumas orações. Parece contradição, mas não é. Por quê? Porque Deus ouve todas as orações, no sentido de que ele sabe que as palavras nem saíram da nossa boca ainda, ele já conhece todas elas. Do ímpio e do crente. Ele já sabe o que nós vamos falar. Então, nesse sentido, ele ouve todas as orações. Ele sabe o que falaremos. Porém, ele só está comprometido no sentido de se obrigar a responder para aqueles que estão em Cristo, aqueles que são seus filhos, aqueles que têm um compromisso com Ele. E quando eu digo se obrigar a responder, nem que seja dizendo não, não é? Mas ele se obriga, ele se coloca em obrigação de responder, nós vamos ler isso, e ele ouve o nosso clamor, e ele tem prazer em nos ouvir, prazer quando nós nos chegamos a ele em oração, porque nós somos seus filhos, pela condição que nos foi dada. Não precisa ler, mas eu ia ler o Salmo 107. Se você ler, versículo 6, 13, 19 e 28, em um único salmo, tá? Em um único salmo, 4 vezes é repetido que Deus ouviu o clamor do seu povo e os atendeu. Em um único salmo, o salmista repete que Deus ouviu o clamor do seu povo por 4 vezes e os atendeu. Deus quer nos ouvir, Deus nos estimulou a orar, Ele quer ouvir a oração dos seus filhos. Diferente do que o Salmo 115 diz dos ídolos, né, que eles têm ouvidos, mas não ouvem, boca, mas não falam, Deus nos fez semelhantes a Ele. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós falamos, Deus fala. Nós ouvimos, Deus ouve. Nesse sentido de semelhança, também é verdade que nós fomos criados assim. Então, Deus quer não só ser ouvido pelo seu povo, mas Deus não quer somente falar com o seu povo, que nós o ouçamos, mas Deus também quer nos ouvir. Deus tem prazer em ouvir o seu povo. Para terminar, nesses 5 minutos, eu vou ler Romanos 8, versículo 26 e 27. Diz assim: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Rapidamente, irmãos, fazer a hermenêutica desse texto aqui. Eu vou pular muita coisa, mas olha que coisa maravilhosa que o Senhor nos apresenta aqui. Primeiro, essa palavra aqui, que o Espírito nos auxilia ou nos ajuda, ela tem o sentido assim, de se juntar com alguém para carregar o fardo. Então, o Espírito se junta conosco para carregar o fardo. Os fardos da nossa fraqueza não são carregados somente por nós. Em oração, os fardos da nossa fraqueza são carregados pelo Espírito. E essa incapacidade aqui de não saber pelo que devemos orar, ela nunca vai ser superada. Só vou te contar uma coisa: você nunca sabe pelo que deve orar. E Paulo não nos incentiva
superar essa dificuldade através da busca pela vontade de Deus, ah, através de uma revelação especial. Olha, eu preciso descobrir pelo que orar, para poder orar certo e dar certo. Não é essa a vontade de Deus, não é isso que Paulo nos revela. Aquilo que nós devemos saber a respeito de Deus, nós sabemos da sua vontade moral que nos foi revelada, aquilo que Deus deseja. E o que Deus deseja? Que a gente ore. Ah, que a gente ore pela coisa certa. Nós não sabemos pelo que orar. Obviamente que existem os limites da Bíblia, né? Não é disso que eu estou falando. Mas eu digo assim, Senhor, eu devo ir a tal lugar ou eu não devo ir a tal lugar? Quando o rapazinho está conhecendo a moça, né? Senhor, eu tenho que casar com a irmãzinha ou não tenho que casar com a irmãzinha? Não busque essa revelação, você não saberá. Ninguém vai se revelar especialmente para você. Acontecia isso na Bíblia em outras administrações da graça e da vida com Deus, mas não é a nossa realidade. Então, o que Paulo está dizendo é que nós vamos superar essa fraqueza e essas limitações pela intercessão do Espírito. Ou seja, nós nunca sabemos como devemos orar, mas nós não precisamos nos desesperar. Então, já que eu não sei pelo que eu devo orar, meu Deus, eu estou orando tudo errado, o Senhor não está me ouvindo. Olha o que Paulo está dizendo, que o Espírito Santo tem um ministério de intercessão perfeita em nosso favor. 27. Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, a razão dessa eficácia perfeita da intercessão do Espírito Santo por nós é a harmonia que existe na Trindade. Então, Deus conhece a mente do Espírito. E o Espírito ora segundo a vontade de Deus. Então, ainda que você fale um monte, meu avô chamava de groselha, ainda que você fale um monte de groselha na oração, e não sabe nem pelo que orar, tem vezes que as pessoas oram e pedem coisas absurdas. Ainda que isso aconteça, se você é um filho de Deus, e se o Espírito Santo te regenerou, a tua oração chega toda construída da maneira com que Deus quer recebê-la. Porque quem supera a fraqueza, as nossas fraquezas na oração, não somos nós na oração. É o Espírito Santo nesse ministério de intercessão. Amém, irmãos? Então o nosso dever é orar. Ah, eu oro mal, eu não sei orar. Ore. Fique lá orando. Às vezes você vai ficar um tempo lá orando, às vezes você não vai nem falar nada. Vai ficar pensando, às vezes as palavras acabam. Ore. O Espírito Santo está intercedendo perfeitamente. As suas orações chegam da maneira com que Deus quer ouvir. Da mesma maneira que nós pensamos em Cristo como um intercessor, segundo o qual ele nos defende das nossas acusações, quando nós somos acusados, nós temos um intercessor continuamente diante do Pai, intercedendo por nós. Da mesma maneira, nós temos um intercessor nas orações. As nossas orações sempre chegam da maneira com que Deus quer. Porque, versículo 27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Quem é que examina os corações? É Deus. Então, Deus que examina os corações, ele sabe qual é a intenção do Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. É um com o Pai e um com o Filho. E é ele, é o Espírito, que segundo Deus, não segundo o que eu quero, segundo Deus intercede pelos santos. Então a minha oração não chega lá, Senhor, aquele carro novo que eu quero tanto. Aí Deus sabe, se eu te desse esse carro, ia acontecer aquilo e tudo mais, sabe? Aquelas conjecturas que a gente faz, né? Você se perderia. Então Deus, pela sua própria providência, ele recebe a nossa oração e vai nos acalmando nessa comunhão quando nós nos colocamos em oração com ele. Amém, irmãos? Vou parar por aqui. Não conseguimos terminar, mas já falamos bastante. O Mateus hoje facilitou, né, no tamanho da liturgia. São 8h30, vamos encerrar. Se coloque de pé. Senhor, nós te louvamos. Bendizemos o teu nome, Senhor, e sabemos que existem igrejas saudáveis, mas nunca igrejas perfeitas. Porque nós estamos aqui, Senhor, pecadores. Mas nós também sabemos que o teu poder transformador na vida do homem nos faz crescer. Que o Senhor nos edifica a cada um de nós e nos edifica também como igreja, como corpo. E nós, Senhor, te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa levar a bom termo essa obra, na qual o Senhor mesmo se comprometeu. Então edifica-nos, Senhor.
Fortalece-nos pelo teu Santo Espírito. Faz com que nós possamos crescer e não que sejamos meninos, eternos meninos na tua presença, Senhor. Eternamente engatinhando e pensando em si mesmo, e nas coisas da terra, e nas coisas desse mundo. Esquecendo que a vida cristã, ela não é mais um aspecto da vida, ela é tudo o que temos. O Senhor é tudo o que temos. O resto é o resto vem depois. E que o Senhor possa nos edificar também como corpo. Que nós possamos ser bênçãos na vida uns dos outros. Que o Senhor possa nos dar dons espirituais para que possamos abençoar, fortalecer, curar uns aos outros. E que os homens, ao olharem para nós, possam te glorificar, Senhor, vendo as nossas boas obras. O teu nome venha a ser glorificado, ó Cristo. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus vos abençoe.